Lucas capítulo 24, versículo 13. Diz a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo, e também tinham visto uma visão de anjos, e que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhe disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E já apareceu a Simão, e eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia, glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que palavra linda, maravilhosa da parte de Deus. Aleluia. Que o Senhor tem falado nesta manhã ao meu coração sobre aqueles dois discípulos do caminho de Emaús.
Ali havia acontecido tudo como Jesus tinha dito, que as escrituras teriam que se cumprir, e o mestre tinha morrido, e agora já era o terceiro dia, e ele havia já ressuscitado, porque no início do capítulo 24, nós vemos que aquelas mulheres ainda muito cedo, de madrugada, foram ao sepulcro, levando ali especiarias para ungir o corpo de Jesus. Mas chegando lá, elas tiveram uma surpresa. O mestre não estava mais lá. Eles receberam ali uma visão do anjo dizendo que ele não estava mais lá no sepulcro, que ele já havia ressuscitado. Aleluia, glória a Deus. Grande é o nome do Senhor. E aqueles 2 discípulos de Emaús, ao invés deles estarem em Jerusalém esperando, porque o que o Senhor falou iria se cumprir. Ele disse que ao terceiro dia ressuscitaria, e aqueles discípulos não estavam mais ali em Jerusalém, porque fala que a palavra do Senhor, que eles iam para esta aldeia que já estava indo já distante de Jerusalém. E neste momento que eles iam falando tudo aquilo que tinha acontecido, como aconteceu. Eles iam indagando entre si e perguntando um ao outro como é que pode uma coisa daquela ter acontecido, porque aquele homem era diferente, Jesus era diferente. Aleluia, aleluia, tantos milagres, tantas maravilhas que ele havia feito. Aleluia, aleluia. E quantas esperanças, imagino eu, que aqueles discípulos trocavam entre si, que havia no seu coração. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, naquele momento, se aproxima deles e vai com eles, e os olhos deles estavam como que fechados e não conheceram o mestre que é ali do seu lado. Aleluia, aleluia. Jesus tão maravilhoso começa a indagar e perguntar aquelas palavras, o que é que eles estão falando, caminhando, e por que eles estavam tão tristes. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele, um dos discípulos ali, chamado Cleopas, pergunta: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido? E ali eles começam a explicar, porque Jesus diz: quais? Muitas das vezes o Senhor nos prova, aleluia, Jesus. Não que Ele não nos conheça, não sabe as coisas que têm acontecido, mas o Senhor ali começa um diálogo com aqueles discípulos para trazer à sua memória tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus tinha falado que haveria de acontecer. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o Senhor, naquele momento, Ele começa a dizer as coisas que tem acontecido a respeito do Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Eita, Jesus maravilhoso. Agora eles estão dizendo, Jesus, que tu foi, porque eles não lembravam que o Senhor tinha dito que iria ressuscitar ao terceiro dia. Aleluia. Aí eles continuam falando: tu não sabes, Jesus? Tu não sabes, homem? Aquele com os principais e os sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação e morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele
fosse, aleluia, aquele que remisse a Israel, mas agora com tudo isso, é hoje o terceiro dia, aleluia, que essas coisas aconteceram, aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Oh, grande Deus, aleluia, aqueles discípulos andavam com Jesus, viram os milagres de Jesus, ouviram as palavras de Jesus. Por quantas vezes Jesus disse que era mister, que ele fosse entregado aos príncipes, aos sacerdotes, que ele fosse condenado e levado até a morte, mas que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Quantas vezes o Senhor avisou, o Senhor falou, aleluia, assim. Eles estavam indo distante de Jerusalém e hoje não é diferente. Nós temos as promessas do Senhor. A promessa do Senhor para a igreja é de que um dia Ele voltará para nos buscar, para nos levar para Ele, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Mas o Senhor me fala nesta palavra que muitos já estão andando distante de Jerusalém, onde é o lugar que o Senhor disse: ficai aí, aleluia. Muitos já estão andando distante de Jerusalém, sem esperança, sem conhecer, aleluia, aleluia, a verdadeira palavra do Senhor, que o Senhor disse que viria nos buscar, aleluia, mas é preciso que nós estejamos no lugar, o lugar que o Senhor quer que nós estejamos é na sua presença, porque na presença do Senhor Ele abriu nossos olhos, Ele nos revelará o profundo, o oculto e o escondido. E como o Senhor já tem dito na sua palavra, que antes que o Senhor venha, é mister que muitas coisas venham acontecer, como tem acontecido nos dias de hoje, coisas que muitos estão de boca aberta, aleluia, e não estão entendendo, porque há tantos falatórios, há tantas há tantas conversas, aleluia, aleluia, há tantas indagações, há tanto desespero, há tanta tristeza nos corações, aleluia, até mesmo daqueles que são discípulos do Senhor, que têm ouvido o Senhor falar por muitas vezes, aleluia, mas agora eles estão entristecidos, mas o Senhor diz que alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e fiquemos no lugar que o Senhor tem para nós, como aqueles discípulos, eles continuaram dizendo. É verdade que algumas mulheres já falaram das coisas que têm acontecido, que não encontrou o seu corpo ali. Aleluia, 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 glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E também que tenham visto os anjos que dizem que Ele vive. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. E muitos até foram ao sepulcro para confirmar, mas não viram. E Jesus ali diz: ó nécios e tardos de coração para crer o que os profetas disseram. Aleluia, Jesus, nos ajuda a crer, Senhor, a crer nas tuas promessas, Deus, de salvação, de libertação. Oh Deus, na maior promessa que tu tens feito para a tua igreja do arrebatamento, Rei Churiminência Andrácia, quantos já tens, Senhor, esquecido dessa esperança, quantos, Senhor, já tem relaxado no caminho, ao invés
vez de andar para Jerusalém, estão andando distante de Jerusalém, Senhor. Mesmo sabendo tudo quanto aconteceu, mesmo conhecendo a tua palavra, mas não estão crendo. Ah, Jesus querido, glórias sejam dadas a ti, Senhor, mas pela tua misericórdia, o Senhor hoje está abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, o nosso coração, assim como abriu o entendimento daqueles discípulos de Emaús. Ah, Jesus, quando o Senhor disse a eles que convinha que acontecesse tudo isso com o Cristo, para que estas coisas acontecesse, ele entrasse na sua glória. Então tu começavas ali ensinando, falando, desde Moisés e os profetas, explicando tudo o que havia de acontecer. Jesus, a tua palavra está escrita, Senhor, as coisas que irão acontecer. Ó Jesus, os profetas, os teus servos, Senhor, aleluia, aleluia, tem falado, Pai, sobre a tua promessa grandiosa, o que irá acontecer antes daqueles dias, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas infelizmente, Deus, muitos têm pouco se alimentado da tua palavra, que é pão, que é vida. Ah, Jesus querido, muitos têm somente ouvido, Pai, mas não tem procurado, Jesus, se alimentar verdadeiramente, porque quando abrimos a tua palavra, Senhor, aleluia, aleluia, e estamos em comunhão com ela, o teu Espírito Santo vem sobre nós, na nossa mente, no nosso coração, revelando o profundo, o oculto e o escondido. Ali como o Senhor revelava para aqueles discípulos, o profeta Isaías falou que iria acontecer com o Mestre. Aleluia, aleluia, que ele viria, que ele padeceria como uma ovelha muda, seria levado ao matadouro. Aleluia, ainda diz mais, que os castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Oh Senhor, é por isso que entendemos, aleluia, aleluia, como nós podemos ter paz em um momento de guerra, em um momento de crise, em um momento difícil. É porque tu já levaste sobre si, Senhor, tu já nos saraste pelas tuas enfermidades, porque o nossa maior enfermidade, Senhor, tu levaste naquela cruz do Calvário. Aleluia, aleluia, quando padeceste por nós, quando sofreste por nós. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Oh, grande Deus, e tu, Senhor Jesus, naquele momento, naquela caminhada, fala, explica àqueles discípulos tudo o que se havia escrito na Escritura para trazer a memória deles. E eles, quando chegaram à aldeia, como diz a tua palavra, ele fez com que ia para mais longe. O Senhor Jesus fez com que ia para mais longe. Mas uma coisa eu aprendo, aleluia, se nós estamos andando para distante de Jerusalém, constrange o Mestre neste momento, para que ele entre, aleluia, na sua casa, aleluia, na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, e venha tomar conta de nós, porque aqueles discípulos os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Então Jesus ali entrou e ficou com eles, e um momento sobrenatural aconteceu ali, aleluia, estando eles à mesa, tomando o
pão e abençoou, partiu e lhe deu. Ah, Jesus querido, quando tu fizeste isso, Pai, e abençoaste aquele pão e partiu e deu aos seus discípulos, Jesus, este momento eles não esqueceram não, Senhor. Foi neste momento, Senhor, ali da ceia, que o Senhor fez com que os olhos deles se abrissem, daqueles discípulos, e algo diferente. Ó Senhor, aqui na tua palavra, vem nos dizer, Senhor, que o Senhor quer, Pai querido, que nós venhamos insistir pela tua presença, clamar a tua face, a tua presença, para que o Senhor fique conosco. Aleluia, para que o Senhor venha nos dar este pão e abençoar, porque quando o Senhor faz isto, a nossa mente é aberta, o nosso entendimento é aberto, os nossos olhos, Senhor, é aberto, assim como aqueles discípulos de Emaús aconteceu com eles. E que pão é este? Este pão é a tua palavra, amassora eminência na rácia, que quando abrimos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente e entendimento, o Senhor nos abençoa. Aleluia, como diz o versículo 31, abriram-se os olhos e eles conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aleluia, 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 aleluia. E eles ficaram ali maravilhados, agora, alegre, aleluia, aleluia. Não estavam mais tristes, porque conheceu e viu o Senhor. Ora, antes a esperança estava perdida, agora foi renovada, renovada pela presença do Senhor. Então nós só podemos ter esta fé, esta alegria, se nós buscarmos a sua face, se nós constrangermos para dizer ao Senhor: fica conosco, Senhor. Constrange o Senhor para ficar contigo na tua casa, no teu coração. Coma o pão do céu, o pão do céu, que é a palavra. Beba água, que desce do céu, que limpa, que purifica, que é o Espírito Santo. À medida que comemos este pão, o Espírito Santo vai nos alimentando e vai nos purificando e vai tirando tudo que não agrada ao Senhor. E o coração deles agora ardia com alegria tão grande, porque eles conheceram, aleluia, aleluia, e não estavam mais tristes. E naquela mesma hora eles voltaram, correndo para Jerusalém. Ei, o Senhor quer que você volte correndo, e leve a presença do Senhor, leve as boas notícias, diga, porque ele ressuscitou verdadeiramente, e verdadeiramente ele vive. Hoje ele vive no meu e no teu coração. Aleluia, aleluia. Se você está andando distante de Jerusalém, volte hoje. Se você não sente mais aquela alegria da presença do Espírito Santo, da presença e o gozo, volte e constrange o Mestre, porque ele está reminiscendo a raça ao teu lado. Aqueles homens estavam tão tristes que eles nem perceberam que Jesus vinha próximo a eles, e quando Jesus chega igual com eles, Senhor, e começa a conversar. Oh, Jesus querido, que mudança aconteceu no coração daqueles homens. Aleluia, aleluia, aleluia. E eles proclamaram ali, disseram ali para
os discípulos e todos ali, que Jesus verdadeiramente tinha ressuscitado e apareceu a eles. Aleluia, eles conheceram ele no partir do pão, porque foi algo extraordinário. Então, quando nós comemos deste pão, que é a palavra de Deus, verdadeiramente nós somos alimentados, aleluia, pelo maná do céu. Então, eu quero dizer nesta palavra que busque a face do Senhor, não ande distante de Jerusalém, não. Aleluia, aleluia. Se você se sente que está distante, comece a conversar com ele, comece a falar o que é que está acontecendo com você, aleluia, porque ele está, Senhor, Deus está te ouvindo, ele está ouvindo o teu clamor, ele está ouvindo, ele conhece a intenção, ele conhece a tristeza do teu coração. Ele começa a perguntar a aqueles discípulos o que era que tinha acontecido, não que ele não conhecesse, ele conhecia sim, mas ele começa a provar o coração deles, para que eles viessem revelar o que era que estava acontecendo. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos revelar a ele, falar o que é que nós estamos sentindo, porque essa tristeza, porque este medo, porque aleluia, quando nós manifestarmos a sinceridade do nosso coração para o Senhor, ele vai abrir os nossos olhos, ele nos vai dar entendimento e você vai sentir algo diferente na sua vida. Oh, glória a Deus! E o Senhor vai ressuscitar no teu e no meu coração quando assim nós chegarmos na presença do Senhor com sinceridade, pois a sua palavra diz: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O Senhor quer que nós falemos aquilo que está no nosso coração. Aleluia, aleluia. Ele é fiel, porque nós somos dependentes da sua graça, dependentes da sua misericórdia. Aleluia, aleluia. E hoje o Senhor quer ter um encontro contigo. Volta para a presença do Senhor, aleluia, enquanto é tempo. Assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém.